Olá pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Direito Constitucional, para você que quer prestar a segunda fase da OAB em Direito Constitucional. Estamos vendo as ações diretas, o controle de constitucionalidade. E nessa aula vamos falar um pouco sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Vamos lá. Em primeiro lugar, a DPF ela tem a primeira previsão lá na Constituição Federal, no artigo 102, parágrafo 1º, mas ela vai estar regulamentada por uma outra lei, que é a Lei 9.882, de 99. E essa arguição ela tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental que seja resultante de um ato do poder público. Então, o poder público faz alguma coisa, edita alguma norma, algum decreto, toma alguma medida e isso fere algum preceito fundamental. Você pode, em termos de ação abstrata, utilizar então da ADPF para fazer esse controle de constitucionalidade. O que é preceito fundamental? Primeira pergunta. E a resposta é que não há nenhum conceito que venha da lei ou do próprio STF. Nós temos aí alguns conceitos que venham da doutrina, mas basicamente se entende que são aqueles preceitos que estão na Constituição e que veiculam princípios constitucionais e servem, então, também como parâmetro de interpretação das próprias normas constitucionais. Por exemplo, os princípios fundamentais que estão lá no título 1 da nossa Constituição, entre o artigo 1º e 4º, os direitos e garantias fundamentais, as cláusulas pétreas, os princípios sensíveis da Constituição, todos esses são considerados pela doutrina como preceitos fundamentais. Nós temos aí dois tipos de ADPF. A primeira é aquela arguição autônoma, né? Aquela arguição direta, cujo fundamento é a própria lei em si, o próprio ato em si. Nesse caso, nós estamos falando de atos administrativos em geral. É um conceito mais amplo do que costuma ter para as outras ações de controle direto de constitucionalidade, que geralmente é lei ou ato normativo, tá? Nesse caso aqui nós estamos falando inclusive de decretos que possam violar algum preceito fundamental. E o fundamento desse primeiro tipo de ADPF está lá no artigo 1º da Lei 9.882 de 99, que vai dizer que a ADPF tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. O segundo tipo de ADPF está previsto no artigo único também do artigo 1º, aliás, no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.882. E o fundamento dela é baseado também em casos concretos, tá? Mas não se confundam aqui, nós não estamos falando de um caso concreto a partir do qual você pode interpor uma ADPF. Não é isso, tá? Nós chamamos de arguição incidental porque o parágrafo único autoriza a propositura de ADPF também quando houver uma controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluindo aqui os anteriores à Constituição. Veja, portanto, que o parágrafo único ele é mais restrito do que o caput do artigo 1º, tá? Nós estamos falando aqui no parágrafo único só sobre lei ou ato normativo, enquanto o caput vai falar de atos administrativos em geral, ou normativos ou não, tá? Tanto é que esse parágrafo único, que tem por fundamento, ou pode ter por fundamento, não só uma lei municipal, o que geralmente não ocorre nos outros tipos de ação de controle de constitucionalidade, como a ADI, ou ainda que inclui normas anteriores à Constituição, mas ele tem também aí, por fundamento, a controvérsia constitucional que possa estar ocorrendo em determinado âmbito da jurisdição brasileira. Tanto é assim que o artigo 6º da mesma lei vai falar que o relator poderá ouvir as partes nos processos que ensejaram essa arguição. Daí porque nós vamos ver que a DPF ela também serve como um instrumento de análise de recepção de lei ou ato normativo, quando diz respeito àqueles atos ou leis anteriores à própria Constituição Federal. É aí que nós vamos ver se aquela lei foi ou não recepcionada pela Constituição Federal a partir de um instrumento abstrato, tá? De um controle abstrato de constitucionalidade. Outros aspectos relevantes. O artigo 4º, parágrafo único dessa lei, vai dizer que não pode ser admitido a ADPF se houver algum outro meio eficaz de sanar a lesividade. Significa que nós estamos falando aqui do princípio da subsidiariedade. Isso é muito importante porque você vai colocar isso lá na sua peça, tá? O princípio da subsidiariedade diz que se houver algum outro tipo de ação que pode ser intentada, você deve usar esse outro tipo de ação. A ADPF só vai ser usada se não houver nenhum outro tipo de ação que você possa utilizar para fazer
sanar, né, para acabar com essa lesão a determinado preceito fundamental. Aí você me pergunta, mas Marcelo, e se couber recurso extraordinário? Nós não estamos falando de recurso extraordinário nem especial, só estamos falando daqueles tipos de ação concentrada, tá? Então, quando não couber ADI, ADC ou ADO, você vai utilizar a ADPF, como nesses exemplos que estão aí. Por exemplo, controle de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição, ou uma lei que foi editada antes da Constituição de 88, você vai utilizar a ADPF. Lembrando, orientação jurisprudencial, súmula comum ou vinculante, não cabe a ADPF. E controle de políticas públicas pode caber a DPF. Quando? Quando houver um abuso governamental escancarado, né? Por exemplo, a gente vai pegar o orçamento do município e eles estão desviando o dinheiro da saúde, um dinheiro que é constitucionalmente previsto lá, uma determinada porcentagem, para fazer um embelezamento da cidade, por exemplo, para fazer praças. Nesse caso, é possível utilizar a DPF para fazer controle de políticas públicas. Competência de julgamento da DPF, originariamente do Supremo Tribunal Federal, está lá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. Legitimidade ativa é a mesma daqueles que estão legitimados a propor ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ou ADC, né, ADCOM, ação declaratória de constitucionalidade. Qual é o fundamento? Artigo 2º, artigo 2º, inciso 1 da Lei 9.882 de 99, combinado com o artigo 103 da Constituição, que vai trazer para a gente o rol de legitimados à propositura de ADI, né, com as suas respectivas observações aí. Portanto, mesa de Assembleia Legislativa, governador de Estado ou confederação sindical devem demonstrar pertinência temática com aquela matéria que está sendo questionada no âmbito da ação. O partido político com representação no Congresso Nacional, ele só precisa ter um parlamentar eleito, seja deputado ou senador federal, para preencher o requisito de representação. Entidade de classe é categoria profissional, tá? O STF já decidiu que a União Nacional dos Estudantes não tem legitimidade, por exemplo. E, por fim, o partido político, confederação sindical, são aqueles que requerem advogados, todos os outros têm capacidade postulatória, portanto, muito provável que num eventual exercício de ADPF você seja advogado de um desses dois, beleza? Legitimidade passiva da ação vai ser da autoridade ou do órgão que violou o preceito fundamental, no caso do artigo 1º caput, ou então do órgão ou autoridade que editou a norma que está sendo questionada aí, no caso do artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.882 de 99. Qual é o procedimento da DPF? Você vai preencher os requisitos que estão constantes lá de petição inicial, todos aqueles comuns da petição inicial que estão no 319 do novo Código de Processo Civil, e você deve indicar especificamente, consta lá no artigo 3º da Lei da DPF, primeiro, a indicação do preceito que está sendo violado. Você vai colocar na sua petição também qual é a indicação do ato questionado. Você vai demonstrar ou trazer a prova da violação do preceito fundamental. Isso é mera formalidade num exercício de OAB, tá? O pedido você tem que fazer com as especificações e, se for o caso, se nós estivermos falando daquela arguição baseada em controvérsia judicial, você também tem que demonstrar a comprovação da existência dessa controvérsia judicial. Qual vai ser o procedimento a partir daí? O relator, ele vai apreciar o pedido liminar de medida cautelar, né, se houver. Depois, ele vai ouvir as autoridades responsáveis por aquele ato que está sendo questionado, ou então as autoridades que editaram a norma questionada, no prazo de 10 dias. Depois, ele vai ouvir o advogado-geral da União, vai ouvir o Ministério Público no prazo de 5 dias, e caso o Ministério Público não seja o autor, provavelmente não será, numa prova da OAB, ao final ele vai pedir dia para julgamento. Por que eu estou te contando isso? Porque você vai colocar esses procedimentos também no seu pedido lá no final, beleza? Medida cautelar está no artigo 5º da Lei 9.882 de 99, que vai dizer que o STF, ou mesmo o relator aí no parágrafo 1º sozinho, em caso de urgência ou perigo de lesão grave, ele pode determinar que os juízes e tribunais suspendam o andamento do processo ou efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que tenha relação com a norma ou com o preceito fundamental que está sendo aí questionado dentro dessa ADPF, beleza? Então, medida cautelar você vai pedir suspensão dos efeitos e dos processos que tenham por objeto ou relação a norma ou o preceito fundamental que está sendo questionado dentro dessa ADPF. Quais são os requisitos para medida cautelar? São aqueles genéricos de todas as ações,
fumus boni iuris, portanto, verossemelhança, né? A probabilidade do direito, daquilo que você está alegando e o direito que está na lei, e ainda o periculum in mora, o perigo da demora, o perigo de que, se isso for julgado somente ao final, é possível que se cause um resultado irreversível ao processo. Portanto, você pede a cautelar para que desde aquele momento você tenha uma medida de cautela que garanta a eficiência daquele processo. Beleza? São esses dois requisitos de sempre, fumus boni iuris e periculum in mora. Por fim, pedido. O que você vai colocar no seu pedido? Primeiro, que se defira a medida cautelar, suspendendo os efeitos das decisões, julgamentos ou qualquer outra medida que tenha relação com a matéria. Fundamento no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 9882 de 99. Você vai pedir a intimação dos responsáveis pela emanação do ato ou da norma que está sendo questionada aí no prazo de 10 dias para que eles sejam ouvidos pelo relator. Você vai pedir a intimação do advogado-geral da União na forma do artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal. Você vai pedir para que se dê vistas ao Ministério Público, ou então que se intime o Ministério Público após o decurso de prazo para prestar informações no prazo de 5 dias, com base no artigo 7º, parágrafo único da Lei 9882 de 99. E por fim, é o que você quer, você vai pedir a procedência da ação, portanto a procedência da arguição no mérito para que se declare a incompatibilidade do objeto da ação com a Constituição Federal de 88, ou ainda a declaração de não recepção do objeto questionado. Quando nós estivermos falando de uma norma editada antes de 1988, você não entra com a DI, entra com a DPF, como a gente já viu, e nesse caso você vai pedir então que seja declarada que aquela norma não foi recepcionada pela nossa Constituição Federal. Para quê? Para que se cesse a lesão ao preceito fundamental que você está querendo proteger e que se produza então efeitos ex tunc, aqueles que retroagem, vinculantes para a administração e para o judiciário e com eficácia contra todos, que nós chamamos de eficácia erga omnes e que está lá no artigo 10, parágrafo 3º da lei da DPF. Beleza? Então, pessoal, eu fico por aqui e nós voltamos nas próximas aulas aí com um pouco mais da parte prática de DPF, vendo como é que nós vamos elaborar propriamente essa ação. Um grande abraço e até lá!